No último dia 11, a Itália conquistou pela segunda vez na história uma Eurocopa, jogando até que bonito, fugindo um pouco das tradições defensivas da Itália. Por isso, resolvi trazer para vocês 8 grandes jogadores que passaram pela rica trajetória do futebol italiano. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta. Muito prazer. Sou Fernando Martinelli, mais um vídeo do canal e peço para vocês, me ajudem. Dino Zoff foi um dos grandes goleiros, né? Mas no começo da sua trajetória não era bem assim. Algumas pessoas, alguns especialistas da época duvidavam muito que ele poderia se tornar um grande goleiro, mas no decorrer da sua história, no decorrer da sua carreira, acabou se tornando um dos maiores goleiros da história da Itália. Também ele passou pela Juventus, ele foi um dos grandes goleiros da Juventus, mas começou primeiro no Udinese, depois passou pelo Mantova, jogou no Napoli e acabou passando pela Juventus. Foi campeão pela seleção italiana, ganhando 6 campeonatos italianos, duas Copas da Itália, uma Copa da UEFA, Eurocopa. Foi eleito da Eurocopa o melhor goleiro em 1980. Então, escreveu o seu nome como um dos grandes goleiros da Itália. A Itália que sempre formou grandes, bons goleiros. A gente viu aí o Donnarumma, que está substituindo, né, aí o Buffon. Então a gente já dá para perceber aí que a Itália realmente faz grandes goleiros. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver quem realmente é um dos maiores e grandes ídolos da Itália. Vocês não vão se arrepender. Gianluigi Buffon. Outro goleiro também, como eu disse, a Itália forma muitos bons goleiros. Buffon também é um goleiro fora da média. A gente que conseguiu acompanhar a trajetória dele, a rica trajetória dele aí no futebol italiano. Ele começou no Parma, foi campeão da Copa da UEFA com o Parma, né, que veio com uma geração aí com o Cannavaro, né, que depois se transferiu também para a Juventus junto com ele. Depois ele foi para a Juventus, como eu disse, para a Juventus, ganhou muitos títulos com a Juventus, saiu, foi fazer uma pequena passagem lá em Paris para jogar com o Neymar, voltou para a Juventus, fez mais uma grande passagem aí, apesar de ter parado agora, não conseguiram ser campeão, né? Não conseguiram conquistar pela 10ª vez o campeonato italiano, então ele parou. Ouvi rumores que ele poderia voltar para o Parma, mas pelas redes sociais os torcedores do Parma começaram a xingar de mercenário, então as negociações deram uma parada. Até os clubes brasileiros, alguns cogitaram, como acho que, se não me engano, até o Flamengo cogitou de querer contratá-lo, mas acho que ficou só na especulação. Foi campeão do mundo com a seleção italiana, né? Como eu disse, conquistou uma Copa da UEFA com a Juventus, conquistou uma Copa da UEFA com o Parma. E com a Juventus, né, que foi praticamente sua carreira inteira, ele conquistou 5 Supercopas da Itália, 5 italianos e uma Copa da UEFA, como eu disse, com o Parma. Superou Dino Zoff, né, que é um dos grandes goleiros também da Itália, acabou superando, mas eu acho que faltou um título para ele, que foi conquistar a Champions League. Apesar de ele ter conquistado a Copa do Mundo, mas pela Juventus faltou conquistar a Champions League. Chegou na final 2002-2003 contra o Milan, depois chegou na final, infelizmente, 2014-2015, acabou enfrentando o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar. Depois deu azar de enfrentar de novo um time espanhol, só que era o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Então ele teve azar de assim enfrentar 3 grandes times com grandes camisas na final da Champions e não conseguir o título. Só faltou a orelhuda para ele. Sandro Mazzola. Ele jogou só na Internazionale, teve passagem pela seleção, pelo grande jogador que ele foi. Conquistou 2 mundiais de clubes, 2 Champions, 4 italianos, uma Eurocopa, e era dado como jogador dos grandes jogos. No seu primeiro confronto, no seu primeiro derby
contra o Milan, aos 13 segundos de jogo, ele fez o gol. E fez o gol do título da Champions League para a Internazionale em 1964, se tornando com o apelido de jogador de jogo grande. Então tinha jogo grande, ele chamava a responsa, matava a bola no peito e levava a Internazionale à vitória. Esse é o Sandro Mazzola. Gianni Rivera, meio-campista, começou na Alessandria, passou pelo Milan, seleção italiana, 3 italianos, 4 Copas da Itália, 2 Champions, 2 Copas das Copas, 1 Mundial de Clubes, 1 Euro. Está entre os 100 melhores jogadores da FIFA e também está no Hall da Fama dos times italianos. Um dos grandes meio-campistas que passou a vestir e vestiu muito e muito bem a camisa azzurra. Giacinto Facchettini, um lateral esquerdo, muito bom, digo-se passagem. Jogou só na Internazionale e na seleção italiana, 2 mundiais de clubes, 2 Champions, 4 italianos, 1 Copa da Itália, 1 Eurocopa. Também está na lista dos 100 melhores jogadores da FIFA e também está no Hall da Fama dos jogadores italianos. Era um lateral esquerdo com muita dinâmica, com dinamismo assim formidável. Vocês vão perguntar, você viu? Não, eu não vi, né? Eu tive que pesquisar para ver quem realmente era esse grande jogador. E como eu disse, era um grande lateral esquerdo, peça fundamental do treinador Elínio Herrera, que era o treinador dele na época. Então era uma peça fundamental do lado esquerdo da Itália, da Internazionale, da seleção italiana, que tinha um grande dinamismo ali para poder jogar, armar jogadas e fazer cruzamentos. Um excelente lateral esquerdo que passou ali vestiu muito bem a camisa da Azzurra. Franco Baresi. Franco Baresi foi um dos grandes zagueiros. A Itália também, para formar zagueiro, era uma beleza. Um dos zagueiros que jogava de terno, sem sujar a roupa, cabeça erguida, clássico. Começou no Milan, terminou no Milan, passou pela seleção italiana como um dos grandes zagueiros que passam pela seleção italiana. Ganhou 3 Champions, 6 italianos, 3 Supercopas da UEFA, 2 Mundiais de Clube, 1 Copa do Mundo com a seleção de 82 da Itália, aquela mesmo que eliminou o Brasil na semifinal. Aos 22 anos já se tornou capitão do Milan, para vocês verem o tamanho que ele já tinha, de tão zagueiro craque que ele era. E escreveu sua história aí na zaga e passou o manto para esse cara que eu vou falar para vocês agora. Paolo Maldini. Esse eu vi jogar e jogava muito. O zagueiro que não batia, sabia muito bem sair pro jogo, começou na lateral esquerda, caiu pro centro, né, como zagueiro central ali, um dos grandes zagueiros. 8 finais de Champions, das 8 ganhou 5 finais. Infelizmente não participou do título mundial de 2006 da Itália. Teve uma briga lá e ele acabou não quis ir e acabou não indo. Então ele infelizmente não tem esse título na carreira, como também não tem uma Eurocopa, mas a sua carreira é riquíssima, né? Como eu disse, são 8 finais de Champions, 5 Champions, das 8 ele conquistou 5 com o Milan. Tem 1 Copa da Itália, tem 7 italianos, tem 5 Supercopas, 5 Supercopas da UEFA, tem 3 mundiais. Aos 17 anos, já assumia a camisa 3 e a lateral esquerda do Milan. Herdou do Franco Baresi a braçadeira de capitão do Milan. Seu pai também, né? Ele herdou praticamente uma herança do pai. A camisa 3 do Milan só vai poder ser usada por um outro Maldini, né? O filho dele joga lá, mas eu não me lembro se o filho dele é zagueiro também, mas tá no Milan, então pode ser que ele vá vestir essa camisa 3 eternizada do pai e do avô. Tá entre os 100 jogadores da FIFA, tá no Hall da Fama dos jogadores italianos. E assim,
Na minha opinião, e se você concorda, comenta aí embaixo. Se você não acha que não é, tem problema, a gente respeita cada um, respeitando a opinião do outro. Mas na minha opinião, foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar mundialmente. E temos aí o primeiro, Giuseppe Meazza. Meio atacante, jogou praticamente nos três grandes clubes da Itália, Internazionale, Milan e Juventus. Teve passagem pelo Varese e parou no Atalanta. São 2 italianos, uma Copa da Itália, 2 Copas do Mundo, 2 Copas internacionais. O que são essas Copas internacionais? Depois da Segunda Guerra Mundial, o centro europeu resolveu fazer um campeonato entre eles, sendo que tinha a Áustria, a Hungria, a Suíça e a Tchecoslováquia. Convidaram a Iugoslávia e a Itália para participar. A Itália acabou conquistando por 2 vezes esse torneio. Os especialistas da época diziam que ele foi um dos grandes jogadores da Europa e do mundo, né, com uma grande habilidade, grande estilo de jogo, jogador meio-campista, clássico, cabeça erguida, olhando para frente, sem graça e sempre jogando um grande futebol. Agora você que ficou aí até o final, olha só quem eu deixei por último. O Roberto Baggio é um dos maiores jogadores da Itália. Mesmo ele não ter conquistado uma Copa do Mundo, ele é um dos grandes jogadores da Itália. Ele errou, para a nossa sorte, tristeza dos italianos, ele errou aquele pênalti em 94, chutando a bola por cima e nos dando tetra. Nos danos não, só deu uma ajuda, porque por méritos brasileiros a gente conquistou aquele tetra pelos nossos méritos. Só tivemos uma ajuda dele chutar a bola para cima. Mas enfim, ele foi um dos grandes jogadores. Infelizmente o joelho e as contusões o atrapalharam muito. Nessa final ele jogou com uma proteção na coxa, porque ele estava baleado, né? Naquela temporada foi uma temporada muito desgastante para os jogadores, inclusive para ele, que sempre viveu meio com contusões muito chatas no joelho e na coxa. Ele jogou na Juventus, na Inter, no Milan, passou pelo Bolonha, começou no Piacenza, jogou na Fiorentina e se aposentou jogando no Brescia. Não foi para a Copa de 2002, porque o treinador da época, o Trapattoni, falou que ele estava contundido, né, não estava bem, né, com problemas físicos, e não o levou. Mas poderia ter ido pelo menos ali para ficar no banco ali como experiência, né? Mas não quiseram levá-lo, o treinador não quis o levar. Ele é um dos maiores artilheiros da seleção italiana em Copas, junto com o Paolo Rossi, aquele mesmo que eliminou o Brasil em 82 na semifinal, e com o Vieri. Ele também fez gols em 3 edições de Copa do Mundo diferentes, o que dá a ele um diferencial de Paolo Rossi e de Vieira. Ele fez gol em 1990, fez gol em 1994 e fez gol em 1998. Ele também foi bola de ouro e melhor do mundo em 93, um ano antes da Copa, né? Ele jogava muito mesmo. Ele era um dos grandes jogadores, um dos grandes camisa 10, né? Como eu disse, ele era um meio atacante que hoje não existe no futebol. O meio atacante não existe no futebol. Se você for parar, não tem mais, porque ou é alas ou são pontas que jogam, né? Então não tem mais aquele meio atacante que fica praticamente atrás de 2, né? Que antigamente você viu o Raí, né? Que era um grande camisa 10. É só um exemplo, né? Você tinha aí o Ganso mesmo, esse meia atacante, né? Ou era para ser e não se tornou. Como você tinha o Alex também, que era um meia atacante, um meia esquerda, né? Que chegava na área. Muitos vão se lembrar do Djalminha, que também era um meia atacante que chegava na área. Então o Baggio era esse tipo de jogador, um meia campista que chegava muito bem na área, batia muito bem na bola. Infelizmente ele não conseguiu também ganhar um título mundial, não ganhou uma orelhuda, mas ele conquistou uma Copa da UEFA, 2 italianos e uma Copa da Itália. Como eu disse, foi o melhor do mundo, né, em 93, e bola de ouro também no mesmo ano.
E conquistou também o título, né? Como eu falei, dos 100 melhores jogadores que estão na FIFA, e está no hall dos grandes jogadores italianos. Tem um filme na Netflix dele, Divino Baggio. Quem tiver Netflix aí, dá uma olhada. Um comentário mas muito legal sobre ele. Um dos grandes jogadores, não só italiano, como mundial. Tá aí, 9 jogadores italianos que fazem parte da história dos grandes jogadores que tem no futebol italiano. Se você gostou, deixa o like aí. E se você gostou mais ainda de mim, se inscreva no canal, ative o sininho aí, me ajude, né? Ajuda a fazer esse canal crescer aí. Eu peço para vocês, imploro para me ajudar. Se inscreva no canal, fique com o meu último vídeo aí, dá uma olhada. E parabéns aos italianos pela conquista do segundo título da Eurocopa. Fique com Deus. Vídeo segunda, quarta e sexta às 15 horas. Até mais.